Olá, alunos e alunas, colegas professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade de conhecimento lógico da melhor disciplina que existe, que é ciências. Então, vamos ver qual é o tema da aula de hoje? Olha só, a nossa aula de número 200, olha onde já chegamos. E o nosso tema da aula de ciências de hoje é degradação ambiental 2. Nós vamos continuar falando sobre a degradação do ambiente, que é o nosso planeta, né? Que é onde a gente mora, a nossa casa, onde a gente precisa cuidar para que a gente consiga ter qualidade de vida. E vamos começar então com a primeira cartela. Olhem só a primeira cartela e acompanhem comigo a leitura. Consequências das queimadas. As queimadas são um grande prejuízo para o nosso meio ambiente, né? Ela traz coisas ruins, desequilíbrios ambientais, e a gente vai tratar das consequências. Olha só, vamos lá para a cartela. As consequências ambientais, morte de seres vivos, libera gases tóxicos na atmosfera, provoca acidentes e incêndios e altera as características do solo. Não faz muito tempo vocês acompanharam pelo jornal, né, a grande queimada lá no Pantanal, e a gente viu aí onças com pata queimada, né, árvores dizimadas, né, florestas que viraram campos, aves também que não tinham mais para onde fugir. Então houve aí todo um prejuízo com essa queimada, e é lógico que isso afeta o meio ambiente. Afetando o meio ambiente, lógico, afeta a nossa vida. Vamos continuar, olha aí a nossa segunda cartela. Brasil termina 2017 com número recorde de queimada desde 1999. Reparem só que isso é de 2017. Foram registrados cerca de 272 mil focos de fogo, 46% a mais do que no ano passado. Imaginem só como é que esse dado não está agora, no ano de 2021. Então a gente precisa ir atrás da notícia, conseguir informação para saber como é que anda a situação do nosso meio ambiente, porque a gente quer ficar por aqui por muito tempo, né? Deixar esse planeta para os nossos descendentes. Então é importante que a gente saiba da situação ambiental. Então, procurar dados é sempre muito importante. Outra causa da degradação do nosso meio ambiente, é a extinção. Refere-se ao desaparecimento total ou morte de uma espécie, subespécie ou grupo de espécies, seja de animais ou de plantas. Então imaginem só que vocês podem estar vendo animais e plantas que talvez os filhos e netos de vocês não conheçam. Se a gente continuar com essa degradação ambiental, nós vamos causar extinção aí de várias espécies. E ela pode acontecer de duas causas, olha só. As causas naturais. O que são as causas naturais, professora? São as causas que o homem não tem interferência. Acontece naturalmente. Quais são elas? O vulcanismo, que é o quê? A erupção dos vulcões, queda de meteoros e a seleção natural. Isso são eventos em que o homem não tem participação. E os eventos artificiais, esse aí o homem tem interferência direta, o ser humano pratica. O que é? Caça predatória, destruição de ambientes, comércio de animais e etc. Tudo isso aí o homem tem interferência, e por isso a gente chama de causas artificiais. Trouxe aí um exemplo de árvores aí, ó, que estão com risco de extinção. Algumas delas você tem muita dificuldade de encontrar. O mogno, por seu extrativismo, né, muitas pessoas querem utilizar a madeira para fazer móveis, então ele é aí uma planta que está em extinção. O pau-brasil, que foi muito explorado desde a descoberta, né, do nosso país, também é uma planta que está em extinção. E a andiroba, que a gente conhece, todo mundo em casa tem um pouquinho, não tem amazonense que não tem andiroba em casa, então é uma planta também que precisa que a gente tenha cuidado, porque ela também está aí correndo risco de extinção.
E a gente andando pela cidade e vendo na internet, em propagandas, você sempre tem parques naturais, uns espaços de conservação e de preservação ambiental. Mas você sabe qual é a diferença entre conservação e preservação? Olha só, trouxe na cartela para vocês. Preservação. Proteção sem interferência humana. A natureza é intocável e a entrada é proibida. Nesses espaços, a entrada de seres humanos é proibida. Somente de estudiosos, biólogos e pessoas que vão ainda mais preservar esse ambiente. Então procurem aí na internet reservas de preservação ambiental que não tem como você entrar. Ela é fechada para acesso, somente para a evolução do ecossistema. E a gente tem a conservação ambiental, espaços que são de conservação ambiental, que é o quê? É uma proteção da natureza com uso racional e manejo sustentável. O que é manejo sustentável? Vamos lá, vamos acompanhar as nossas cartelas. Olha só, conservação ambiental. O uso racional de um recurso qualquer, ou seja, em adotar um manejo de forma a obter rendimentos garantindo a autossustentação do meio ambiente explorado. Então, manejo é assim, eu uso a natureza, tenho rendimentos, né? Tiro algum proveito, até dinheiro, dessa minha relação com a natureza, mas eu também protejo. É um manejo sustentável. Eu não vou usar até acabar, até causar extinção daquele recurso. Eu vou usar de maneira consciente. Então, esses espaços são os espaços de conservação ambiental, onde você pode utilizar, mas utiliza com cuidado, respeitando os limites da natureza, para poder esse espaço, esse ambiente não acabar. E preservação ambiental apresenta um sentido mais restrito, significando a ação de apenas proteger um ecossistema ou recurso natural de dano ou degradação, ou seja, não utilizado, mesmo que racionalmente e de modo planejado. Então, quando a área é de preservação ambiental, você não tem possibilidade nenhuma de utilizar esse espaço. Você só acha bonito, você só vê por fotos, mas você não tem como utilizar de nenhuma forma esse ambiente, nem de forma de manejo, de nenhuma forma, apenas para estudo, pesquisa e preservação. Então, aí ficou claro para a gente o que é conservação ambiental, o que é preservação ambiental. Muito bem, a gente viu essas duas diferenças de conservação e preservação ambiental, mas a gente está falando aí de parques, de grandes áreas de floresta. Mas tem dicas, né, do nosso dia a dia que nós podemos fazer para ajudar o meio ambiente. Eu, você, seu vizinho, mamãe, papai, titia, todo mundo pode ter pequenas atitudes diárias que podem ajudar o nosso meio ambiente. Olha só, a primeira dica aí, preservar as árvores. É muito importante que a gente tenha áreas reflorestadas e florestadas na cidade, até para ajudar o nosso clima, né? Ainda mais Manaus, que a gente sabe que é muito quente, né? A nossa capital aqui do Amazonas, outras capitais também. Então, ter áreas de floresta no meio da cidade ajuda muito. E não é isso que acontece, né? Quando a gente tem uma casa, a primeira coisa que a gente faz é colocar cimento em tudo, cimentar o quintal. Por quê? Porque a gente quer que não tenha folha, que não tenha terra, que não tenha mato. Mas é importante que, se a gente não pode ter isso em casa, a gente ajude a preservar outros ambientes também. Então, preservar as árvores é uma dica super importante para preservar o nosso meio ambiente. A outra dica, vamos para outra dica, cuida bem dos cursos da água, né? Dos rios, dos igarapés, dos lagos, de tudo que nos cerca no sistema hídrico, porque eles são super importantes, né? A gente já estudou aí sobre o ciclo da água, a gente já sabe que ela é super importante para a manutenção da vida. Então, cuidar, sim, dos cursos da água, além dos rios, além dos lagos, das cachoeiras, também da utilização consciente na nossa casa. Vamos lá para outra dica?
Não pescar em épocas de reprodução. A gente tem aí um período que se chama piracema, né, que é o período de reprodução dos peixes, onde eles se movimentam em grandes cardumes. Esse momento é um momento que é proibida a caça, proibida a pesca de peixes, porque a gente precisa respeitar esse momento de reprodução. Gente, se o peixe não se reproduzir, ele não vai, né? Não vai ter mais peixes, a gente vai fazer o quê? Se você se alimenta, não respeita esse momento de reprodução, a gente causa aí um impacto ambiental, provocando aí extinção até de algumas espécies. Vamos para outra dica? Olha só essa arara aí aprisionada, né? Nunca comprar animais silvestres sem registros. Então, pode ter um animal silvestre. Ah, professora, eu quero ter uma arara, como é que eu posso fazer? Procurar adquirir esse animal de forma legal. Então, todo animal silvestre ele precisa ser adquirido de forma legal, com registro dos órgãos, né, das entidades, para saber que você tem lá aquele animal. Então, se você não compra esses animais de forma irregular, então você está ajudando ali a evitar a caça predatória. Vamos a outra dica. Cuida bem do seu lixo. Professora, cuidar bem do lixo? Como é isso? Já é lixo, a gente ainda vai cuidar do lixo? Cuidar bem do lixo gente, separar o lixo. A gente sabe que hoje se utiliza muito de materiais, né, recicláveis, então é importante sim separar papelão, vidro, lixo que é orgânico, resto de comida, isso tudo você, lógico, não vai utilizar, isso é lixo mesmo. Mas outras coisas que podem ser utilizadas, você pode separar e aí fazer uso, né, entregar para entidades que utilizam esse material para reciclagem. Outra dica, reduzir o consumo de água e energia elétrica, o uso consciente, né? Aquilo lá que a mamãe reclama toda hora, para que essa luz ligada sem necessidade? É isso mesmo, a sua mãe está certa. Usar conscientemente o uso da água, vai escovar o dente, vocês já sabem, desliga a torneira, tomar um banho, não deixar lá a água escorrendo sem necessidade. Então, tudo isso são pequenas atitudes que podem ajudar o nosso meio ambiente. A outra dica é comprar apenas o necessário para evitar o quê, gente? Desperdício, acúmulo e evitar que outras pessoas também não tenham acesso. Se você compra muito, você adquire muito, você vai ter uma maior produção de resíduos. Olha só, acompanhem comigo aí na cartela. Produção de resíduos. Os resíduos liberados pelas atividades humanas podem causar poluição. Quem nunca viu uma imagem como essa que está aí na cartela, né? A gente sempre vê aí essas lixeiras viciadas, né? Que são os lixos jogados aí naquela esquina da rua, naquele cantinho, naquele campinho que ninguém não tem nenhuma obra, as pessoas acabam achando que aquilo ali é uma lixeira. Então, cuidar desses resíduos é importante. Por quê? Porque esse lixo acumulado, além de trazer insetos, né? Vai trazer aí o quê? Ratos, baratas. E aí, gente, olha só, esses animais, eles vão parar lá na casa de vocês. Então, enquanto mais cuidado você tiver em evitar lixeiras viciadas, você está cuidando da sua própria casa. Vamos saber o que a gente pode fazer com essa produção de resíduos. A gente vai apresentar para vocês agora 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos começar pelo reduzir. O que significa o reduzir? Significa comprar bens e serviços de acordo com as nossas necessidades para evitar desperdícios. Reutilizar, olha só, reutilizar gera uma economia, pois tudo que é fabricado necessita do uso de energia e matéria-prima. Então, olha só, o reutilizar é aquele produto que a gente compra para uma necessidade e você vê aquela embalagem ali, ela pode servir de, posso usar como estojo, esse material aqui, essa embalagem eu posso fazer um porta-joias, eu posso utilizar de outra forma. Então, reutilizar também é um ato de
proteção do meio ambiente. E o que a gente conhece, o nosso terceiro R, é o reciclar. Materiais que sejam transformados novamente em matéria-prima para voltar ao ciclo produtivo. Aí a gente está falando o quê? Das latinhas, das garrafas PETs, elas vão ser recicladas e vão voltar com esse mesmo produto. A diferença entre reciclar e reutilizar é que reutilizar, você vai utilizar aquele produto de outra forma, né? Você vai pegar, por exemplo, uma embalagem de PET. Se você não colocar para reciclagem, onde ela vai para lá, passar por um processo e voltar como garrafa, reutilizar seria o quê? Você utilizar como outro recipiente, para guardar outro líquido, para cortar no meio e fazer outra coisa. Então, o artesanato aí é muito importante nesse processo nosso de diminuir resíduos. Muito bem, nós falamos sobre degradação ambiental 2, vimos as consequências das queimadas, vimos aí como utilizar, como cuidar do lixo e como podemos fazer para ajudar a diminuir a degradação ambiental. E agora, com esses conhecimentos, nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Nós temos aí duas questões para vocês da nossa dinâmica local interativa. Vamos para a questão 1. As queimadas são um problema ambiental grave enfrentado em nosso país. Analise as alternativas e marque aquela que não indica uma consequência das queimadas. Alternativa A, morte dos micro-organismos que vivem no solo. Alternativa B, aumento da poluição atmosférica. Alternativa C, diminuição dos nutrientes do solo. Alternativa D, aumento dos riscos de erosão. E alternativa E, redução do aquecimento global. Questão 2. Dos materiais abaixo, qual material não pode ser reciclado? Alternativa A, esponja de aço. Alternativa B, vidro. Alternativa C, lata. Alternativa D, garrafas de água mineral. Analisem as questões, respondam, participem no chat e daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos de volta para corrigir aí a nossa dinâmica local interativa. Então vamos lá para a nossa primeira questão? Na primeira questão eu perguntei de vocês o seguinte: as queimadas são um problema ambiental grave enfrentado em nosso país. Analise as alternativas e marque aquela que não indica uma consequência das queimadas. E é lógico que é a alternativa E, redução do aquecimento global. Isso não existe, né? As queimadas são completamente ao contrário. Olha só o nosso comentário. Com o aquecimento global, ocorre um desequilíbrio biológico e climático nas regiões, onde eventos extremos ficam mais frequentes, com dias quentes cada vez mais quentes, épocas secas cada vez mais secas, chuvas cada vez mais intensas e assim por diante. Com as secas mais frequentes e ventos mais fortes, regiões como o Pantanal se tornam mais inflamáveis, o que aumenta a frequência de incêndios fora do controle. Então, é lógico que era a alternativa E, né? As queimadas contribuem para o aquecimento global e não reduzem. Vamos para a segunda questão? Olha só, na segunda questão eu disse o seguinte: dos materiais abaixo, qual material não pode ser reciclado? A resposta correta é a alternativa A esponja de aço. A gente não tem como reciclar a esponja de aço, né? Vidro, lata e garrafas de água mineral, que também é feita do mesmo material das garrafas PETs grandes que a gente conhece, também são recicláveis. Olha só por que a esponja de aço não é reciclável. Olha o nosso comentário. O material usado para arear panelas e fazer limpeza pesada deve ser descartado no lixo comum, já que a lã vira ferrugem graças ao processo de oxidação e se degrada sem causar grandes impactos à natureza, né? A oxidação já é um processo natural. Muito bem, obrigada por acompanharem até aqui e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.